Quero convidá-los, irmãos, a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu falei em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Por eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, nós não poderemos, em hipótese alguma, entender 1 Tessalonicenses se nós não entendermos Atos 17. A exemplo de Hebreus, você também não conseguirá entender bem o livro de Hebreus se você não entender o livro de Levíticos. O livro de Levítico e o livro de Hebreus devem ser lidos ambos na mesma performance, um com o outro. E você não pode ler ou entender 1 e 2 Tessalonicenses se você não entender Atos capítulo 17. Então, para que o nosso entendimento seja mais profundo, eu quero convidá-los também a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 17, do versículo 1 a 9, quando Lucas vai narrar a plantação desta igreja pelo apóstolo Paulo, ajudado por Silvano e consequentemente também por Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu Lucas no livro de Atos, no capítulo 17, do versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas.
bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando-se à turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto de Atos que nós acabamos de ler. A primeira coisa é que Paulo conseguiu, por intervenção divina, implantar uma igreja em 3 semanas. Observe, 3 semanas. E a exemplo de Jesus, Paulo, ao chegar em uma cidade, ele ia diretamente na sinagoga, porque ali ele tinha um auditório específico e um auditório que estava voltado a entender e, consequentemente, praticar as Sagradas Escrituras. Paulo, com o seu interesse, ao chegar na cidade, ele vai à sinagoga. E o texto nos chama a atenção que em 3 semanas ele consegue implantar esta igreja. E esta igreja, ela nasce em meio à perseguição, em meio a turbulências, a meios à adversidade. E alguém já falou que o que faz, o que dá adubo, o que dá vazão a um crescimento da igreja, não é o tempo de calmaria, e sim o momento da perseguição. As igrejas que mais crescem são as igrejas que vivem a perseguição. A igreja que vive nas catatumbas, ou as igrejas que vivem às escondidas, são as igrejas que mais são piedosas e mais leem as Sagradas Escrituras. É interessante que, por termos um momento de aparente sossego e uma aparente paz, nós nos damos o luxo de sermos um pouco remissos na observação, da leitura, da oração, da prática e da vivência em sua totalidade das Sagradas Escrituras. Mas é interessante olharmos para Atos 17 e observarmos que Paulo está na capital da Macedônia. Ao estar ali na capital da Macedônia, que é Tessalônica, algumas coisas são interessantes que nós venhamos a saber. Primeira coisa é que esta cidade tinha um nome, antes de ser Tessalônica, seu nome era Térmica. Por quê? Porque aquela cidade, ela tinha águas térmicas. E por ser uma região bem populosa e visitada por turistas, era uma cidade que cresceu de forma assim assustadora, chegando a ser a capital da Macedônia. E Paulo, de forma estratégica, sempre buscava as capitais. É interessante que, como começa o versículo 1 no capítulo 17, fala assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. É interessante, os comentaristas dizem uma coisa muito interessante que vale a pena destacar aqui. É como se Paulo não tivesse dado nenhum interesse a essas 2 cidades. E diga-se de passagem que eram cidades consideravelmente grandes. Mas por que Paulo não ficou nem em Anfípolis e nem em Apolônia? Segundo os comentaristas, é porque Paulo tinha interesse pelas capitais. E observe que essas 2 cidades ficavam na estrada principal que ia direto para Tessalônica e que distribuía para Roma.
Como se diz o ditado popular, todas as ruas vai para Roma, ou todas as estradas iam para Roma. Sim, Roma teve esta preocupação geográfica em abrir estradas, todos os lugares iam para Roma. E é interessante que Paulo passa por Anfípolis não desconsiderando sua capacidade de receber o Evangelho, mas sim porque ele queria centrar-se em uma cidade maior. Por isso ele fica em Tessalônica. Outra coisa importante, que é importante destacar aqui também, é que Paulo, ele ao chegar nesta cidade, ele percebe que havia uma sinagoga, e nesta sinagoga havia alguns judeus e também alguns gentios. O texto chama de gentios piedosos. É interessante que alguns comentaristas dizem que nesta sinagoga havia apenas 10 judeus, e o restante de pessoas, um número bem maior, eram de gentios piedosos. Esta cidade foi mudada o seu nome para Tessalônica devido a um fator preponderante histórico. Filipe, o ex-rei de toda aquela região da Macedônia, ele tinha um genro chamado Cassandro, e Cassandro casou com Tessalônica, que era a filha de Filipe, e que era irmã de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. E Cassandro deu à cidade de Tessalônica o nome da sua esposa. Outrora o nome era Técnica, agora mudou para a cidade de Tessalônica. Isso é interessante, porque esta cidade tinha uma performance assim extraordinária. Era uma cidade com um grande comércio, uma cidade forte, uma cidade que era um grande potencial para uma igreja nascente. Por que isso nos chama atenção? Nos chama atenção porque Paulo, a partir daí, ele vai ser confrontado por alguns judeus invejosos, e levanta um motim na cidade, e Paulo depois é coagido a sair da cidade. Observe, 3 semanas ele levou para implantar aquele trabalho, mas ele não só permaneceu 3 semanas, ele permaneceu mais tempo, segundo os comentaristas, um total de 6 meses. Depois, ao levantar-se aquela perseguição contra Paulo, e levantou-se uma grande contenda, porque colocou Paulo, Jasson e aqueles que estavam se convertendo contra o próprio império, dizendo que Paulo estava pregando um outro rei, a existência de um novo império. Então Paulo sai às escondidas pela noite e vai para Bereia. Em Bereia, ele também é perseguido, porque alguns que estavam em Tessalônica vêm e fazem também tumulto na cidade de Bereia. Paulo, ao sair da Bereia, vai agora para Atenas. Em Atenas, Paulo também prega o evangelho no Areópago e é chamado de pagoreiro, ou simplesmente de aquele que fala muito. E daí então Paulo começa um ministério frutífero e abençoador. Diante desses fatos preponderantes, nós então percebemos que nasce uma igreja em Tessalônica. E então, retornando-nos para o livro de 1 Tessalonicenses, diante desse fundo histórico, nós então percebemos que estamos vivenciando uma igreja que nasceu às margens da perseguição. E ao ter nascido às margens da perseguição, essa igreja então ela é fortalecida, e isso nos deixa algumas lições preciosas. Mas é necessário eu citar 2 palavras que provavelmente você não tenha muita intimidade com ela. Uma é a numerofobia e a outra é a numerolatria. Quando se fala em eclesiologia ou doutrina da igreja,
Quando se fala em plantação de igreja ou crescimento de igreja, não se pode olvidar a palavra numerofobia ou numerolatria. A numerolatria dá um valor exacerbado, ou seja, dá um valor grande demais aos números. E a numerofobia é o contrário, é ter medo dos números. Os números pequenos ou os números negativos, eles podem gerar em nós algum tipo de trauma. E também, exacerbadamente, os números podem nos trazer também uma falsa realidade. Então, com esses dois nomes em mente, é importante nós avançarmos para o que Paulo vai escrever a respeito das marcas da igreja em Tessalônica. Observando o texto, ele vai começar dizendo o seguinte, observe, 1 Tessalonicenses, se você puder manter a Bíblia aberta, diz assim o texto, observe, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É interessante, se você tiver a preocupação de olhar as demais cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que ela não começa dando nomes de outras pessoas que ajudaram a escrever a carta. Simplesmente diz assim, carta do apóstolo Paulo. Aqui nós temos um fator diferencial. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, Paulo, mesmo sendo o escritor da carta, ele convida a Silvano e convida a Timóteo como remetentes desta carta. Por quê? Porque esses dois homens foram pessoas preponderantes para ajudá-lo no ministério da fundação dessa igreja. E não só esta, mas também nós temos algumas informações importantes. Observe, Silvano, o próprio Paulo nós já conhecemos, é aquele que era chamado Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, conforme o livro de Atos, e ao chegar em Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo. Então Paulo é conhecido, foi o que escreveu as 13 cartas do Novo Testamento. Paulo, ele até dispensa qualquer um tipo de comentário, mas vale então falarmos sobre Silvano. Silvano é o nome romano de Silas, o que ajudou Paulo, ou cooperou com Paulo na segunda viagem missionária. Então, em romano o nome é Silvano, em grego seu nome é Silas, em latim seu nome é Silvanus, com U, S no final. Então é a mesma pessoa. Então Silas, Silvano e Silvanus é a mesma pessoa, que cooperou com Paulo no seu trabalho missionário, na sua segunda viagem missionária, e também cooperou com Paulo tanto no trabalho de Tessalônica, como também nas demais cidades que ali ele esteve. E o próprio Timóteo, que é conhecido também de cada um de nós, que tinha um pai grego e uma mãe judia, inclusive sua mãe piedosa e uma avó com o nome Lloyd, pessoas crentes, piedosas, e que provavelmente foram instrumentos de Deus para conduzir Timóteo à santa fé. Diante disso, ele vem dizendo algo interessante, a igreja dos Tessalonicenses. Isso nos chama a atenção para que nós possamos tirar esse enigma de que a igreja são as paredes. Paulo está dizendo, a igreja são as pessoas que reúnem em Tessalônica. Paulo está dizendo, olha, tijolo e argamassa não é a igreja, ou não são a igreja são as pessoas. Nós que fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, nós é que somos a igreja. As paredes onde reside a reunião, onde se faz a reunião, se chama templo, ou casa de oração, ou santuário, mas a igreja mesmo somos nós.
E Paulo vai explicar isso com mais coerência mais adiante, dizendo que nós somos esta igreja porque o Espírito Santo habita em nós. A partir daí, ele vai dizendo que esta igreja em Tessalonicenses, ela é firmada em Deus, o Pai, e na pessoa de Jesus Cristo. E então ele saúda com a graça e a paz. Para uma igreja que está sendo fundada e que está vivendo a meio à perseguição, essas palavras são muito esclarecedoras e confortantes. Observe, graça e paz. A graça é o favor imerecido, a paz é consequência da conversão. A verdadeira paz não se alcança sem conversão. Nós poderemos estar em um sítio ou à beira-mar, nós podemos estar numa casa de praia ou nas melhores pousadas ou hotéis, mas se você não tiver Jesus Cristo no coração, você não vive a verdadeira paz. Você vive momento de tranquilidade. A verdadeira paz só o Espírito Santo de Deus nos dá, que é dada nos momentos de adversidade, no momento de tristeza, agonia. Inclusive o próprio Abacuque nos fala muito bem sobre isso, quando ele diz lá no capítulo 3, mesmo que a figueira não floresça, ainda que haja a maior necessidade, ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a verdadeira paz, ela só é vivenciada na presença de Deus. Fora disso, não há a verdadeira paz. E é esta paz que Paulo traz à memória da igreja, juntamente com esta graça que foi alcançada à própria igreja. A partir daí, vamos vivenciar a primeira marca do ministério da igreja de Tessalônica. Observe que Paulo começa assim, versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. A primeira marca da igreja de Tessalônica era a operosidade da fé. Esta igreja, ela tornou-se, Paulo chama esta igreja de imitadora de Cristo, e Paulo chama esta igreja de igreja modelo. Irmãos, você pode imaginar o que é uma igreja modelo? Uma pergunta retórica: você acha que a igreja presbiteriana da glória é uma igreja modelo? De que forma eu e você podemos contribuir para que esta igreja seja a igreja modelo para todo o município de Vila Velha? De que forma eu e você podemos contribuir que esta igreja seja uma igreja modelo para todo o estado do Espírito Santo? De que forma eu e você podemos contribuir para que esta igreja seja uma igreja modelo para todo o Brasil? Paulo, como você sabe, ele era um homem inteligente, um homem poliglota, um homem dependente de Deus, um homem assim que nós poderíamos dizer, um homem genuinamente cristão. Mas Paulo, quando tinha que falar as coisas, rasgar o verbo com alguém, ele rasgava. Um exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele pega pesado com a igreja de Corinto. Ele diz assim: olha, vocês vão de julgar o mundo, e como vocês permitem que haja um incesto no meio da igreja? Vocês vão julgar o mundo e não tem condições de julgar nenhum pecador que está no seio da igreja, que ele seja entregue a Satanás. Paulo fala assim, porque havia um incesto, alguém que estava tendo relacionamento ilícito até mesmo com a sua própria madrasta, e Paulo fala isso lá em Corinto. Mas Paulo também é aquele que, quando escreve em Romanos 16, ele fala assim, ele começa a escrever e dar nomes a pessoas
que cooperaram no seu ministério. Em Romanos 16, ele fala sobre Sintique, ele fala sobre Evódia, ele fala sobre alguns nomes, inclusive pessoas que cooperaram. Ele não pensa duas vezes em tecer elogios a essas pessoas que cooperaram com seu ministério. Que, diga de passagem, às vezes nós temos dificuldades de reconhecer as pessoas que cooperam conosco, mas Paulo, ele sabe equilibrar as coisas. E esse mesmo Paulo que falou sobre aquela igreja lá em Corinto, é o mesmo Paulo que agora chama a igreja de Tessalonicenses de igreja modelo. Será que Paulo estava querendo ser agradável à igreja, ser simpático à igreja? Não, Paulo estava sendo sincero à igreja. E louvo a Deus que nós venhamos a ser, se não uma igreja modelo para o mundo, sejamos uma igreja modelo para a América Latina, sejamos uma igreja modelo para o Brasil, sejamos uma igreja modelo para o estado do Espírito Santo, ou até mesmo para o nosso próprio município, mas sejamos uma igreja modelo. Mas para ser uma igreja modelo, quais são as marcas de uma igreja modelo? Quais são as marcas desta igreja operosa? Para isso é necessário também eu dizer uma outra coisa importante. É nós entendermos o que é uma igreja forte e o que não é uma igreja forte. Talvez nós venhamos a pensar que uma igreja modelo ou uma igreja forte é uma igreja que é percebida pelos números de carros que tem no seu estacionamento. Alguém que passa na avenida, vê o número de carro que está aqui à frente da igreja e diz: olha, isto é uma igreja forte, esta é uma igreja modelo. Alguém pode pensar e fazer uma má leitura de que a igreja modelo ou a igreja forte é uma igreja medida pelo número de cifras que entra nos seus cofres. A igreja modelo, uma igreja forte, é uma igreja rica. Também está equivocado. E digo outra coisa importante: a igreja modelo ou a igreja forte não é uma igreja pelo número de membros. A igreja tem 400, 500, 1.000, 2.000 membros, esta é uma igreja forte. Não é isso que mede uma igreja forte. Então o que é que mede? Qual o termômetro que mostra como é uma igreja operosa, uma igreja modelo? Lembre-se, igreja sempre pensando em mim e em você. Então, olhando para o texto, ele fala justamente operosidade da fé. Observe, primeira verdade, operosidade da vossa fé. Nós já sabemos o conceito de fé. Nós sabemos que fé é a certeza de coisas que não se vê, a convicção de fatos que se esperam. Nós sabemos disso. Mas a igreja em Tessalonicenses, ela nos dá uma outra visão a respeito de fé. É uma igreja que caminha mesmo em meio à perseguição. Mesmo que as pessoas, os seus membros, eles tenham alguma divergência com o próprio apóstolo Paulo, ou com qualquer outro membro da igreja, eles não deixam de vir à igreja, ou eles não fragilizam a igreja, porque está insatisfeito com a direção da igreja. Me consegue entender? Esta igreja, ela é uma igreja que opera, tem a operosidade da fé, porque ela é uma igreja em ação. É uma igreja que mesmo diante das dificuldades, ela avança. Mesmo que o nome de um membro da igreja não foi mencionado no mês de aniversário, aquele membro da igreja não fica emburrado, não fica de cara feia, não fica triste e não diz: eu não vou mais na igreja porque não mencionaram o meu nome no dia do meu aniversário. Não, a igreja tessalonicense não vivia assim. A igreja tessalonicense também não falava porque o apóstolo não visitava, também não ficava triste e cabisbaixo porque o apóstolo Paulo não saía de casa em casa visitando as pessoas. A igreja em Tessalônica, ela mostra essa operosidade da fé,
que mesmo diante das dificuldades, é uma igreja que avança. E a fé aqui, a palavra no original é pistis, que quer dizer assim, é fé e convicção mesmo diante das dificuldades. Como manter-se inerte, forte, firme, estruturado diante das adversidades da vida. Esta era a igreja em Tessalonicenses. Mas o texto vai um pouco mais adiante, quando ele diz: operosidade da vossa fé. Uma fé que põe ação, uma fé que atua. Não é uma fé contemplativa, uma fé platônica. Eu tenho fé. Não, é uma fé vivida, ávida, expressiva, atuante. Mas Paulo vai falar uma segunda marca da igreja em Tessalônica. Ele vai falar sobre a abnegação do vosso amor. Observe que abnegação é uma coisa assim, uma palavra no original grego, ela quer dizer o seguinte: abnegar-se é exercitar alguma coisa até a exaustão. Vê se você consegue captar essa ideia. O que é abnegação? É você doar-se até não ter mais forças para doar-se. Paulo está dizendo que esta igreja, ela tornou-se modelo em toda a Macedônia e Acaia. Então ele já cita aí duas províncias, tá? Uma é a capital, é Corinto, que é Acaia. A outra capital é Tessalônica, que é onde a igreja está. E a outra é Ásia Menor, que Éfeso é a capital. Então, quando Paulo fala aqui Macedônia e Acaia, está dizendo que tomou uma proporção avassaladora, não só a operosidade, mas também a vida da igreja, a ação da igreja. Abnegar-se em amor é servir até a exaustão. Aí você me pergunta: pastor, é só servir ao outro? Não, é servir também na obra. Paulo está dizendo que a igreja em Tessalônica, ela avançava, porque esta igreja, ela avançava, ela fazia, por causa da abnegação do que ela fazia. Tudo que ela fazia com excelência até a exaustão. Não fazia coisa de forma meia boca, não fazia coisa de forma artificial, fazia coisa de fato, real, se doava, mergulhava de cabeça, fazia. Paulo diz que esta igreja, ela tornou-se modelo por causa da operosidade da fé. Paulo diz que esta igreja tornou-se modelo por causa da abnegação do seu amor. Não só amor para com Deus, não só amor para com a obra, mas também amor para com o outro. Não é possível nós nos doarmos a Deus sem nos doarmos ao outro. Inclusive o próprio mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso dizer que amo a Deus e aborreço ao meu irmão. Eu não posso, em hipótese alguma, isso aí é algo contraditório. Então eu preciso entender que a abnegação do amor, ele toma proporções avassaladoras, ou seja, a abnegação para fazer a obra e a abnegação do amor para servir ao outro. Mas além dessas duas marcas que esta igreja tinha, ele cita uma terceira marca, que ele chama firmeza da vossa esperança. Irmãos, isso é muito importante, sabe por quê? Porque aí nós temos um tripartite da maturidade cristã. Olha só: fé, amor e esperança, ou fé, esperança e amor. Essa
situação tripartite, ela mostra a maturidade da excelência da igreja. Você lembra que Paulo vai escrever aos Coríntios, ele escreve essas 3 palavras, essa fé, esperança e amor, e vai dar um maior destaque à palavra amor, mas aqui no versículo ele vai dizer assim, firmeza da vossa esperança. Sabe o que isso significa? Significa que eu e você não podemos duvidar da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que a sua parúzia ou a sua volta pareça demorada. Provavelmente, meu irmão, minha irmã, você deve ter ouvido dos seus pais, ou de seus avós, ou de alguém, na época, quando você ainda era jovem, quando dizia assim, Jesus Cristo vai voltar, e você vai dizer assim, poxa, eu sempre ouvi isso, que Jesus Cristo vai voltar, e graças a Deus que ele ainda não voltou. Sabe por quê? Porque ainda não cumpriu o número dos eleitos, porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. E eu e você somos responsáveis pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu pergunto, por que Jesus Cristo ainda não voltou? É porque o número dos eleitos ainda não foram alcançado, porque eu e você ainda não desbravamos as fronteiras, porque eu e você ainda não atravessamos as fronteiras do nosso apartamento ou da nossa porta para dizer para o vizinho, Jesus te ama. Nós ainda não, ainda que eu e você digamos, Maranata, vem o Senhor Jesus, Ele não vai vir enquanto os eleitos não forem alcançados, e os eleitos serão alcançados quando nós fazermos Jesus Cristo conhecido. Esta igreja, ela tinha convicção da esperança, ou firmeza na esperança de que Jesus Cristo um dia ia voltar, mas eles tinham, os escritores falam uma coisa tão interessante, que eles tinham tanta convicção da volta de Jesus Cristo, que eles fizeram uma coisa atípica. Sabe o que eles fizeram, os Tessalonicenses? Eles começaram a vender e a doar suas coisas, propriedades, porque Jesus Cristo ia voltar. E essas informações trazidas por Timóteo a Paulo, quando ele já estava em Atenas, Paulo foi obrigado a escrever o capítulo 2, explicando, e depois vai explicar mais ainda no capítulo 3, como é e como será a volta de Jesus, porque os Tessalonicenses estavam tão convictos de que estava chegando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles começaram a se desfazer das coisas. E como Paulo, vou só lembrar, e como Paulo passou apenas 3 semanas, e com alguns comentaristas, no máximo 6 meses em Tessalônica, e depois saiu para Bereia, em Bereia voltou a ter uma perseguição, e ele foi para a cidade próxima, lá em Atenas, e chegando lá, ele depois procura saber de Timóteo, Timóteo vem de Tessalônica e diz para ele, olha, está acontecendo uma questão teológica que precisamos corrigir, é que os membros da igreja estão desfazendo das coisas, porque eles têm tanta certeza na volta de Jesus Cristo, que eles estão, e começaram a viver de favores, porque Jesus Cristo não tinha voltado. Então Paulo traz uma correção, e depois outra dúvida, Timóteo diz assim, olha Paulo, eles também têm outra dúvida, porque eles não sabem como é que se vai dar a transformação do corpo, eles não sabem como é que vai dar a ressurreição dos mortos. Aí Paulo depois vai escrever no capítulo 3, como se dá essas coisas, e essas coisas justamente para esclarecer a igreja de Tessalonicenses. Então observe, é muito interessante que ele fala sobre firmeza da vossa esperança. Eles tinham tanta certeza da volta de Jesus Cristo, que eles começaram a desfazer-se das coisas. É óbvio que é um equívoco, mas nós também não podemos viver como se isso não fosse acontecer. Vocês lembram das virgens, das virgens sensatas e das virgens insensatas? Temos que manter nossas lâmpadas acesas. Temos que manter nossas lâmpadas acesas. Já encontrei algumas pessoas que não tinham mais essa firmeza da esperança. Ah, pastor, se Jesus Cristo tivesse de voltar, ele já tinha voltado. Não.
Assim como o céu raia do norte ao sul, do leste ao oeste, assim como o raio rompe de uma região a outra, assim se dará a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. Eu e você precisamos ter fé, eu e você precisamos ter essa firmeza, essa esperança. E é interessante que Paulo chama essa igreja como uma quarta verdade, ou uma quarta marca. É uma igreja que foi eleita, elegida por Deus. Olha que coisa interessante. Chegando no versículo 4, Paulo fala assim: reconhecendo os irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Poxa, que coisa fantástica. Imagine, irmãos, o próprio apóstolo Paulo reconhece que a igreja era uma igreja eleita por Deus. Uma das marcas da igreja era a sua eleição por Deus. Não foi eleito pelos homens, não foi escolhido pelos homens, mas essa igreja foi escolhida por Deus. Assim como nós, esta igreja tinha essa perseverança, esta igreja tinha essa fé, essa igreja tinha essa abnegação, porque ela tinha certeza da sua eleição. Ela tinha certeza. Lembra o que Paulo disse? Porque eu sei que tenho crido de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Recorda dessas palavras? Então, essa mesma convicção Paulo trouxe ao coração da igreja em Tessalônica, e essa igreja tinha essa marca da convicção da sua eleição. Eu e você precisamos ter estas convicções. Eu e você precisamos trazer estas marcas. A marca da fé operosa, ou da operosidade da fé, da abnegação do amor. Nós precisamos também entender da firmeza da esperança e glorificar a Deus todos os dias pela nossa eleição. Irmãos, quantos já morreram na incredulidade sem ser escolhido por Deus? Nós fomos escolhidos por Deus. No meio de todos, Ele escolheu alguns, e entre eles, eu e você. Isso é motivo para nós glorificarmos a Deus todos os dias. Isso é motivo para nós levantarmos as mãos aos céus e dizer: graças dou, graças dou, porque Ele nos elegeu, e não foi ontem. Ele nos elegeu desde a fundação do mundo, desde o princípio. Dos versículos 6 até o versículo 10, Paulo vai dizer que esta igreja, ela tem essas marcas por causa da sua atitude frente às adversidades. Então, para nós finalizarmos, observe comigo o que diz o versículo 6 até o versículo 10. Com efeito, olha só, com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Na cidade de Tessalônica, irmãos, havia 200.000 habitantes. Só a nível de informação, eu e a irmã Glaucia, nós estivemos quase 12 anos em Puerto Soares, Bolívia, e a cidade que nós estávamos tinha 22.000 habitantes. A cidade de Tessalônica é uma cidade com 200.000 habitantes. Era uma metrópole, era uma cidade grandíssima, riquíssima. Ali surge uma igreja forte, e tornou-se, a fé dessa igreja repercutiu por toda a Macedônia e a Acaia. Mas ele também diz ainda no versículo 8: mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha que coisa interessante. As pessoas iam comentando: rapaz, nunca vi uma igreja feito aquela. A Roma persegue os politarcos. Eu acho que é interessante abrir um parênteses aqui sobre os politarcos. A igreja, em 300
314 DC, esta igreja tornou-se essa cidade tornou-se uma cidade livre. O que é uma cidade livre? Era uma cidade onde não tinha a interferência de Roma diretamente. Então, por ser uma cidade livre, essa cidade tinha uma assembleia e tinha umas pessoas que dirigiam a cidade, e o seu nome eram politarcos. Então os politarcos, quando houve aquele alvoroço, lá no versículos 1 e 2, quando prende Jasson, quem vai julgar aquela causa não é Roma, são os politarcos. A assembleia se reúne e chega a uma conclusão: esse camarada tem que ser expulso, e Jasson, vocês e os demais crentes que foram presos, que criaram esse alboroto, paga a fiança para poder sair da prisão. Eles pagam a fiança e saem. Mas esta era uma cidade livre, sem interferência de Roma. Por isso, vocês vão ver no texto que eles dizem assim, observe que eles falam assim, lá em Atos, eles falam que, bem rapidinho aqui no versículo 17, ele diz assim, versículo 7, os quais Jasson hospedou, todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Sabe o que é que esses insurretos estão querendo promover? Estão querendo que o poder saia dos politarcos e já conduza esta causa para Roma. E com certeza o imperador não ia suportar nenhuma ingerência de outro rei. E é interessante que eles vêm dizendo assim, olha, eles estão dizendo que existe um outro rei, então é impossível que isso aconteça, e tem alguma coisa aí contra César. Diante de tudo isso, Paulo chama esta igreja de uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que desenvolve a firmeza. E assim ele conclui no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe que isso aqui é muito importante para nós finalizarmos. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. A igreja em Tessalônica, ela tinha a maturidade clara da sua conversão. Elas disseram não definitivamente para os ídolos. Nós sabemos que assim como a Ásia Menor tinha a capital de Éfeso, e em Éfeso tinha um templo à deusa Diana, e que a população era uma população toda idólatra, e não era diferente na cidade de Tessalônica. Paulo está dizendo aqui, que esta igreja, essas pessoas, na verdade, viveram uma conversão genuína. Ou seja, ninguém podia questionar a conversão desses irmãos que reuniam neste lugar. Às vezes as pessoas questionam nossa conversão por causa da nossa pouca frequência na igreja. Às vezes as pessoas questionam a nossa conversão por causa da falta de ministério que assumimos na igreja. Às vezes as pessoas questionam a nossa conversão por causa da nossa pouca participação ávida na igreja. O escritor aos Hebreus é bem claro quando diz assim: e não deixeis as vossas congregações, como é costume de alguns. A minha presença ao templo, como o próprio salmista no Salmo 84, os pardais encontrou casa, os andorinhas ninham para si, eu encontrei os teus altares, Deus meu, Rei meu. Então, nós precisamos viver
na casa do Senhor, precisamos estar participando ativamente da casa do Senhor. Uma das características que demonstram nossa filiação com Deus. O próprio escritor ao Salmo 133, o Davi, ele diz assim: oh, quão bom e quão amável é viverem unidos irmãos, é como o orvalho de Hermon que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Ele está se referindo a essa comunhão que a igreja proporciona. Hoje, por exemplo, vamos ter uma comunhão depois do culto à noite, mas muitos não participam. Mas a comunhão é interessante, e a comunhão, ela desperta a própria maturidade da igreja. Quando diz o texto: e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, aguardando a sua vinda nos céus. Que eu e você, irmãos, possamos entender quais são as marcas da igreja operosa, que nós possamos ter estas marcas: a abnegação, possamos ter a operosidade da fé, que nós possamos ter justamente a firmeza da esperança, e que nós possamos ter a convicção da nossa eleição. Que ninguém venha com falsas doutrinas questionar a sua eleição, ou a sua particularidade com Deus. Se alguém vier questionar isso, você diz assim: eu fui eleito, não por mim mesmo, mas por Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Nós fomos eleitos por Deus, não por homens, mas pelo Senhor da igreja. Amém?